Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 15. Pastor Febrônio, esta manhã, está ali com os irmãos no Borma, onde eles estão tendo um culto, né, pela manhã e também um tempo de confraternização. Ali, os irmãos da região do Borma, né? E à tarde nós teremos a presença aqui do irmão ali de Angola, que estará pregando também a palavra. Amém? Então temos visita, né, para o culto da noite. Provérbios 15, versículo 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmam. Amém? Podeis assentar? Que Deus abençoe a palavra que foi lida. E eu desejo falar nesta manhã sobre conselhos. Há pessoas que zombam, né, dos conselhos, e até há um ditado que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas isso é uma ironia, uma coisa totalmente contrário ao real, né? Conselhos, bons conselhos, são preciosidades na vida daqueles que escutam, né? Há muitas pessoas, naturalmente falando, vivas por seguir conselhos. E há muitas pessoas mortas na sepultura por não ouvir conselhos. Há muitas pessoas vivendo uma vida de sucesso por seguir conselhos. E há muitas pessoas também com a vida destruída por não ouvir conselhos. E o grande problema é que depois que a coisa acontece, não tem como você voltar a fita e passar por aquele momento de novo de forma diferente. Eu vi uma propaganda para conscientizar as pessoas sobre o uso do cinto de segurança. Me marcou muito aquilo. Era uma família viajando, os pais e uma filha de uns 7 aninhos. E aquela felicidade dentro do carro, e ela sentada, como as crianças costumam fazer, ali no meio do banco de trás, para ficar entre os 2 bancos da frente, para ficar conversando ou olhando para a estrada e assim, mas naquele ambiente de felicidade, de risos, de alegria. E, de repente, o carro se envolve num acidente e ela simplesmente voa, né? Passa entre os pais, bate no vidro e rebenta com o vidro. Se foi. Aí a propaganda, o anúncio, né? Essa conscientização faz a fita do vídeo voltar, você sabe, se voltou a fita de um vídeo, aparece toda a cena voltando, né? Tudo voltando e ela ali atrás de novo. Mas aí diz assim, que nesse caso, não tem retorno mais. Em um vídeo você pode retornar tudo. Fazer voltar e ela voltar sentada ali atrás. Então isso me marcou porque é uma realidade. Tem coisas, se você não tomar cuidado, você vai só pensar assim, não tem mais como.
Claro que você segue, às vezes espiritualmente, você não vai perder a sua salvação, não vai perder a seu companheirismo com Deus, mas vai ter que conviver com aquela consequência, com aquela cicatriz, com aquela dor, por não ter ouvido. E Deus, irmãos, a Bíblia, ou melhor, o profeta fala numa mensagem: Deus não leva o homem a julgamento sem antes adverti-lo. E Deus não adverte uma vez só. Deus adverte uma, duas, três. A questão é que as pessoas, elas ignoram ou deixam para depois, e aquela voz de Deus vai se silenciando, e chega a um determinado momento que aquela pessoa simplesmente já não sente mais nada ao fazer algo incorreto, porque cauterizou a consciência. Como o índio disse, o índio procurando explicar sobre a voz da consciência, e ele disse que a consciência é como algo dentro do coração com 3 pontas, e que quando você peca, aquilo gira e bate lá dentro, e dói, disse o índio, dói o coração. Mas daí o índio diz: só que se nós não tomarmos providência, aquilo vai girando e batendo e acaba criando uma casca, um calo. Daí você pratica a mesma coisa errada e já não dói mais. Então, isso é algo que nós, como cristãos, devemos sempre nos observar, parar de vez em quando. Por isso Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Não é só se examinar no dia da ceia, mas diariamente você parar e fazer aquele autoexame. Uma empresa, se o administrador não para analisar, ele pode estar trabalhando, pagando para trabalhar e não percebe, só vai perceber quando o rombo já passou dos limites e a questão já é uma falência. Então, espiritualmente, nós temos que parar, temos que analisar e olhar e ver, para nós observar se coisas que antes doía na nossa consciência, que nos condenava, se hoje isso já se passa por alto, sem sentir aquele peso, sem sentir aquela cobrança. E quando você percebe isso, volte aos pés da cruz. Pede a Deus que lhe dê sensibilidade, porque a maior herança e o maior bem que nós temos é Deus. O demais tudo vai passar. Tua juventude passa, o que você conquistar materialmente vai passar. Os grandes faraós, os grandes homens, hoje não resta de muitos deles nem vestígio. E outros, os arqueólogos, têm que cavar muito para encontrar vestígios de alguém que no passado achava que o mundo não girava sem eles. Tudo passou. Mas quando você olha aqueles que optaram por seguir os conselhos de Deus, seja o conselho de Deus diretamente ao coração, seja o conselho de Deus através de alguém que vem e fala, e o profeta diz assim: Deus aparece para nós em forma de uma pessoa. Ele diz, pode ser na forma de um vizinho,
pode ser na forma de alguém da sua família, do seu pai, da sua mãe, pode ser na forma, disse o irmão Brana, do ministro, mas é Deus te visitando. E quando nós reconhecemos isso e nos posicionamos, irmãos, nós vamos ter realmente sucesso na nossa fé. E como nós lemos aqui em Provérbios 15, 22, diz que onde não há conselho, os projetos saem vãos. E diz mais, mas na multidão dos conselheiros se confirmam. Mas o que muitas vezes leva a pessoa a não ouvir conselhos é o orgulho. O orgulho próprio do eu sei como fazer. Se eu precisasse conselho, eu pediria. Tem aqueles que rejeitam o conselho quietamente. E tem aqueles que simplesmente desprezam, publicamente. E nós vamos observar, irmãos, que a necessidade de nós ouvir os conselhos é porque Deus nos fez incompletos. Deus não fez ninguém completo em si mesmo. Mas nós nos completamos quando temos uns aos outros. Por isso o apóstolo Paulo fala sobre o corpo composto de muitos membros e de que todos esses membros têm um papel principal, um papel ali necessário naquele corpo. Agora, quando a pessoa acha que ela tem tudo, ela está simplesmente andando na contramão de uma vida de sucesso, de uma vida de vitória, Porque em nenhuma pessoa, repito, você vai encontrar a totalidade de tudo ali. E Deus nos fez, irmãos, desta maneira para que possa realmente um necessitar do outro, um compreender o outro. E você sabe que quando uma pessoa necessita do outro, ela tem paciência com esta outra pessoa. Mas quando não há aquela visão de que você depende da pessoa, facilmente se ignora, facilmente vira as costas, Então, nós observamos que sempre vamos encontrar essa diversidade de conselhos sobre o mesmo assunto em pessoas diferentes. Por isso a Bíblia diz, na multidão dos conselhos. Agora, é necessário também ter o que o profeta chama de discernimento de espírito. E Paulo diz, provai os espíritos. Você tem que provar, você tem que ter uma base, porque se não temos uma base, nós não teremos como discernir se aquilo é bom ou não. Mas quando você tem essa base, que é a palavra de Deus, que é uma vida de comunhão com Deus, você tem esse discernimento quando vem aquele conselho. E às vezes, mesmo que no momento você não saiba dizer por que você acha que aquilo não está correto, mas você diz lá assim, olha, parece tudo bem esse conselho, mas algo aqui dentro não está fechando. E aí você deixa o tempo falar. Depois você vê que realmente era Deus te poupando de um conselho errado. Lá no Velho Testamento, eles não tinham a Bíblia como nós temos, A Bíblia ainda estava sendo escrita, mas eles tinham o Urim e Tumim. Quantos aqui sabem o que era o Urim e Tumim?
Então, Urim e Tumim eram 12 pedras que estavam no peitoral do sacerdote. E quando alguém tinha uma palavra acerca de algo, dizendo ser algo de Deus que ele recebeu, ele podia sair espalhando aquilo perante o povo e dizendo: Deus me disse algo, Deus me disse isso. E as pessoas, como eu disse, podia sentir lá no coração esse sentimento: olha, o que ele disse parece muito bonito, mas há algo aqui que não está fechando. E o que ele fazia? Convidava aquela pessoa e ia até o sacerdote. E lá diante do sacerdote, diante do Urim e Tumim, daquelas pedras, ele falava aquilo, dizendo: assim Deus me falou. Se o conselho, se a palavra havia vindo de Deus, aquelas pedras no peitoral do sacerdote brilhavam, acendiam. Se aquilo não era de Deus, não havia nada, nem um movimento, nem um brilho. E a Bíblia diz que, não sendo de Deus, não deveriam eles temer aquilo que estava sendo dito pela pessoa que se dizia ser um porta-voz de Deus. Mas é claro que se, ao comprovar, confrontar com o Urim e Tumim confirmasse que era de Deus, era dever daquele homem ou mulher tomar aquela palavra, tomar aquele conselho. E hoje, irmãos, nosso Urim e Tumim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, e a mensagem do profeta desta era, que não é uma segunda Bíblia, mas é a Bíblia aberta para nós, a Bíblia explicada para nós. E aí, irmãos, a Bíblia, ela é, ou melhor, a Bíblia também, com certeza, e a mensagem é completa. Tudo aquilo que você pensar em alguma mensagem, Deus nos aconselhou através do seu profeta. Né? Então, aquela pessoa, irmão, que pensa ter tudo em si, ela sabe tudo, ela tem a resposta para tudo, ela não precisa ouvir o conselho da mãe, do pai, dos irmãos, daquela pessoa mais velha. E a Bíblia diz que as irmãs mais velhas devem aconselhar as esposas mais novas. Mas será que elas querem ouvir? Há um grande individualismo misturado com orgulho, que muitas escrituras hoje têm se tornado motivo de chacota para muitas pessoas. Chegar para esposas novas e dizer: você tem que se assentar com as irmãs mais velhas e ouvir conselhos, ouvir como você deve cuidar do seu marido, como você deve cuidar dos seus filhos. Elas vão rir. Mas espero que haja irmãs que ainda tenham a Bíblia como conselho de Deus e que possam realmente tomar com prazer aquilo que a Bíblia ensina, para que tenham uma vida de sucesso. Quando hoje muitas, não necessariamente esposas mais novas somente no sentido geral, mas filhas, não querem nem elas mesmas ouvir os conselhos de suas mães, porque acham que é algo que elas têm tudo o suficiente de sabedoria, de discernimento para fazer, e depois, quando a coisa quebra, aí corre para buscar ajuda, para chorar. E aí, como diz o pastor Febroni, fez a polenta, coma. Porque se aquela mãe daí leva
vai pôr pano quente, vai tentar amenizar, ela vai simplesmente prejudicar mais. Porque já que não quis aprender pelo conselho, vai ter que aprender pela dor, pela consequência. Aprende também, mas é um caminho mais longo, mais sofrido, que não seria necessário passar. Então, aquele que pensa ter tudo em si e se fecha e não busca o conselho de outros, ele vai ser como uma ilha deserta. Uma ilha deserta é um lugar, irmãos, muito triste, eu creio. Você já se imaginou numa ilha deserta? E o que você, mesmo naturalmente, você observar ali na natureza, você vai ver que é muito limitado aquele lugar. Há muita pouca variedade. E uma pessoa vivendo ali só naquela ilha, ele está totalmente desconhecido do mundo lá fora. Que pode existir muitas coisas para ele aproveitar, mas ele acha, não, o mundo é esse. É como uma história que eu ouvi de uma certa mãe. Eles iam receber visita, os parentes iam vir, e a mãe disse para a filha assim: eu vou preparar um peixe para receber nossas visitas. E a filha rapidamente disse: mãe, deixa eu preparar esse peixe. Eu quero preparar de um jeito, de uma receita que eu vi numa revista. Eu vou fazer esse peixe inteiro, assar ele inteiro. E a mãe disse: não, minha filha, não dá. Você tem que cortar esse peixe. Aí ela disse: bem, mas por que não dá para mim fazer ele inteiro? Ah, não sei. Pergunta lá para sua avó, ela que me disse, me ensinou assim. Ela foi até a avó e disse: vó, eu quero fazer um peixe inteiro, assim como eu vi numa receita. A mãe disse que não dá, só pode ser assado ele cortado em pedaços. Perguntei por quê, ela disse que não sabe, que a senhora ensinou assim e era para me perguntar para a senhora. A avó disse: minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa, pergunte para a sua bisavó, eu aprendi assim. Daí, a sorte que a bisavó era viva, aí ela foi até lá e perguntou: olha, eu quero fazer um peixe assim, inteiro, explicou. Falei para minha mãe, ela disse que não dá, tem que ser cortado em pedaços. Pedi por quê, ela disse que não sabia, mandou falar com a avó disse que não sabia, aprendeu com a senhora, mandou falar com a senhora. Por que eu não posso fazer um peixe inteiro? Daí a bisa olhou e disse: ah, minha filha, é que naquele tempo nós não tínhamos formas grandes. Quer dizer, então veja, a pessoa se fecha dentro de um limite e não consegue. E assim uma pessoa que não ouve conselhos, que acha que o mundo é aquilo que ela sempre viu. Mas, como eu disse, há um outro extremo daqueles que se abrem para tudo. E acham que eu tenho uma mente aberta, eu sou uma pessoa moderna, e acaba sendo uma pessoa mundana. Acaba pisando e estraçalhando os princípios de Deus. E a Bíblia diz: não remova os limites deixados por vossos pais. Nesse caso do peixe, se fosse, vamos trazer isso para um conselho na questão de princípios, essa pessoa que gostaria de fazer diferente, se ela voltasse a linha perguntando, ela ia chegar lá no princípio. Que aquilo não era porque não havia forma grande, aquilo era porque era segundo a natureza de Deus. Vocês estão me entendendo?
Então, há coisas que não podem ser mudadas. Porque os conselhos de Deus disseram aos nossos pais que assim deveria ser feito. Então, há esse equilíbrio que nós devemos ter. Porque senão a pessoa diz, eu sou uma pessoa aberta, eu quero que meus filhos sejam uma pessoa aberta, e aí vai além do que deve ser. E o diabo se aproveita disso para mudar os princípios da fé, dos costumes bíblicos. E esse é um perigo, irmão. Eu viajei essa semana com o pastor Febrônio, nós estávamos conversando sobre isso. Que há um grande perigo de certas coisas erradas começa a se infiltrar na igreja, nas famílias, porque as pessoas vão se adaptando ao mundo. Como eu disse outro dia aqui, de alguém que falou assim, crente da mensagem, e disse, falando sobre esses movimentos, essas coisas, né? Hoje que você vê que a Bíblia tem se cumprido, irmãos, que Deus não nos permita deixarmos passar por alto aquilo que nossos pais olhavam e diziam assim, antes da vinda de Cristo, vocês vão ver isso, porque está na Bíblia. Agora já está diante de nossos olhos e tem pessoas que não estão vendo a Bíblia se cumprir. Estão deixando os sinais passar por alto. E esses sinais que a Bíblia deixou escrito, esses sinais têm um objetivo: nos levar a nos aproximar mais de Deus. Nos levar realmente a nos agarrar nos princípios da palavra, saber assim, como disse o profeta, aperte o cinto, porque a hora do voo para o arrebatamento se aproxima. E como eu dizia, a irmã disse, eu não tenho preconceito sobre esse tipo de vida que está por aí, gays e essas coisas. Eu disse, olha, não é uma questão de preconceito, irmã, é uma questão de princípio. Mas aos poucos, muitas pessoas vão simplesmente se amansando para a situação. Por quê? Porque o mundo ventila. Não devemos ter preconceito. Nós devemos a inclusão social, né? Inclusão, não sei o quê, como que as pessoas não estão vivendo. Parece bonito, né? A expressão, a inclusão social, mas na verdade não é inclusão social, é querer incluir princípios errados nas famílias. Vocês estão percebendo como o diabo é sorrateiro? Mas quando isso inicia, você diz, é lá fora. Só que aos poucos, aquela onda que começa lá fora, começa a entrar numa família, noutra família, e quando vê, a igreja está aí. Eu não sou preconceituoso. Ao dizer isso, está dizendo assim, eu não tenho dificuldade disso. Então, irmãos, não remova, diz a Bíblia. Eu não estava isso no meu plano de falar, mas já que creio que nós devemos dar liberdade a Deus. Não remova os limites deixados por vossos pais. Conselhos que você nunca imaginava que alguém ia perguntar, porque parece tão óbvio. Por exemplo, pastor, meu filho está namorando, ele está desviado, está namorando com uma pessoa ímpia. Em outras palavras, quando ele vai lá, ele posa lá com ela, na casa dos pais dela, e quando ela vem aqui, eu olhei e disse, o quê? Isso não deveria nem estar para perguntar, será que posso? Falei, você está consentindo com o pecado? Trazendo uma abominação? Onde estão os princípios da fé?
Mas a coisa, quando a gente ouviu falar disso, dos namoros começar desse jeito, a gente olhava com o cabelo em pé. Saía nas revistas, na revista Veja, notícia de pais. Eu lembro disso. Dando suas versões sobre isso. Dos seus filhos estão namorando, vem com a namorada, dorme aqui e tal. Melhor assim do que está lá fora, não sabemos o que está. A gente olhava o cabelo em pé. Aí quando você vê, aquela onda começa a chegar. E aí você não pode esquecer que a Bíblia diz que tanto os que fazem, quanto aos que consentem aos que fazem, são culpados perante Deus. A lei do homem, ela é muito limitada. Por exemplo, fulano atirou e matou alguém. Pronto. O que a lei vai julgar? Você matou ciclano? Você responde pelo crime. Quando chegar no tribunal de Deus, vai ser o seguinte: você matou, você estava sob o efeito do álcool, então quem te vendeu o álcool entra na lista de Deus. Quem produziu entra na lista de Deus. E aí Deus, o juízo de Deus é completo. A pessoa vai chegar lá e vai ser culpada por ter destruído o templo do Senhor. Câncer tomou conta do pulmão, acabou porque a pessoa era um fumante. Foi alertado, porque antes da pessoa fumar o primeiro cigarro, há uma voz na consciência, mesmo que ela não seja cristã, dizendo: não, isso não se deve fazer. Ela tem que romper aquilo. E ela vai chegar perante Deus. Deus vai culpar ela, vai julgar quem vendeu, quem plantou o fumo. Isso, o juízo de Deus, irmãos, é completo. Então, que Deus nos ajude, irmãos, nós não ser tão aberto ao ponto de começar outras coisas erradas, se amansar. Mas também não tão fechado ao ponto de também não ouvir os conselhos que Deus quer nos dar. E como eu disse, aquele que pensa ter tudo em si, se fecha e não busca conselho em outros, será como uma ilha deserta. O bom conselho, irmãos, ele sempre vai nos mostrar novos horizontes. Você às vezes tem um plano perfeito aos teus olhos. Quando você abre aquilo para outras pessoas, alguém dá um detalhe ali, brilha mais teu plano. O outro dá outro detalhe. No final, irmãos, você juntou vários conselhos e você tem um quadro completo. Por quê? Porque assim é Deus. Como eu disse, Ele não nos fez completos em si. Ele nos fez completos em uma coletividade, de uma igreja, de um corpo em Cristo. Amém? Então, o bom conselho nos livra de muitas quedas. E eu coloquei, quando não se ouve conselhos de pessoas experientes, você baterá a cabeça em lugares que poderiam ser evitados. Não quis ouvir? Observe que o próprio Deus ouve conselhos. Você já viu isso? Mas quem vai aconselhar a Deus se não há ninguém acima dele? Ele ouve conselho de si mesmo. Como? Quando ele estava nervoso, irado com Israel, em razão da provocação, do pecado de Israel, ele disse: Moisés, faz o seguinte, se aparte desse povo. Eu vou levantar uma nova nação através de você e vou destruir esses rebeldes. Moisés disse: Senhor, se o Senhor fizer isso, as nações que viram o Senhor tirando eles do Egito, o que eles vão pensar? Vão dizer que o Senhor os tirou de lá e não teve capacidade de os colocar na terra. Mas
como que um homem pode dar um conselho para Deus? Aí vem o nosso profeta e diz, não era o homem Moisés, era o Espírito de Cristo através de Moisés. Porque o Cristo é o que faz a intercessão. Era Cristo intercedendo por aquele povo. Assim como hoje o Espírito de Cristo intercede por mim e por você diante do Pai. E Deus ouve. Ele ouve conselhos de si mesmo. Quem somos nós para não ouvir, né? Eu anotei aqui, irmãos, para vocês verem o perigo de não buscar conselhos. Não buscar ouvir a voz de Deus. Às vezes a pessoa, principalmente quando se trata de casamento. A Brana disse que aquele moço vê um par de olhos azuis e se empolga, e ele não quer ver, ouvir nada contrário. Está apaixonado. Parece que não pode viver sem aquela pessoa. Para isso, faz como aquele caso que o pastor Fernando conta, né? Do irmão, do jovem orando, Senhor, o Senhor sabe que teu servo precisa de uma companheira. Senhor, arruma uma companheira para mim. Daí baixinho ele dizia, desde que seja a Mariazinha. Quer dizer, eu quero, mas desde que seja, segundo. Então, aqui no livro de Josué, você vai ver uma grande catástrofe, vamos dizer, por não parar para ouvir um conselho de Deus, para não parar para ouvir o parecer de Deus sobre o caso. Josué capítulo 9, do 1 ao 14. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e com a cidade de Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram. Os moradores de Gibeão, vendo como Deus estava pelejando por Israel, sabendo eles que eles seriam próximos a ser destruídos, usaram também de astúcia e foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos e rotos, rasgados e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento, e vieram a Josué ao arraial a Gilgal. E lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai conosco em vossas mãos provisões para o caminho, e
ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazeis, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão nós tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui já, seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, quer dizer, rasgados, e esses nossos vestidos e nossos sapatos se têm envelhecido por causa do muito longe caminho. Então aqueles homens de Israel tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca de Deus. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Quiriate-Jearim. Então vejam vocês, irmãos, foram enganados. Por quê? Não pediram conselho a Deus. Eles eram o próximo inimigo a ser vencido. Mas eles se disfarçaram, pegaram vestidos velhos, pães bolorentos, e chegaram e disseram: nós viemos de uma terra muito distante. E viemos aqui porque ouvimos o testemunho de como Deus tem vos abençoado, e viemos aqui para fazer um acordo, em outras palavras, para nos converter. E Josué fez um acordo, juraram preservar a vida deles. E você diz, mas o que tem a ver com nós? Aqueles inimigos ali do Velho Testamento apontavam para os inimigos da nossa fé hoje, que é a carne a ser vencida. E como eles fizeram acordo, não puderam vencer, não puderam destruir. E aqueles gibeonitas se tornaram um espinho na vida de Israel. É o que acontece, quando não se ouve o conselho, você carrega um espinho na sua vida. Em Jó, capítulo 12, verso 13, diz assim, com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Salmo 33, do 10 ao 11. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanecerá para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Salmo 73, verso 24. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás em glória. Você pode dizer junto? Guia-me com teu conselho e depois me receberás em glória. Esse é o meu desejo. E eu creio que é o desejo de cada um. Ser guiado pelos conselhos de Deus. E no final ser recebido em glória. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho ciência nos conselhos. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Há muitos propósitos no meu coração, no seu, que eu acho ser correto, que você acha ser correto. Mas o que vai permanecer é o conselho do Senhor. Se você se permitir Ele te aconselhar. Fala comigo, Senhor. Mas às vezes Deus já falou através do pastor.
Deus já falou através daquele irmão, da família. Não, mas comigo, Senhor, eu quero que o Senhor confirme isso num sonho, numa visão. Por quê? Se Deus já falou. Provérbios 20, verso 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. O que está dizendo aqui? Você entendeu? Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Quer dizer, há pessoas que não tiram para fora. Deixa. Está ali, mas não. Quem tem inteligência vai tirar esses conselhos que você recebeu, vai pôr em prática. E também vai dar conselho, né? Vai tirar, permitir ser usado por Deus, né? Não se colocar como, o problema não é comigo. Bem, se nós somos um corpo, e o teu irmão está em problema, o problema é contigo. Uma vez eu vi um desenho assim, um barquinho, e 2 passageiros ali, um cada ponta do barquinho. Um lado estava furado, e a água entrando, e aquele que estava daquele lado, em desespero, tentando tirar a água para fora, jogar água. E o barquinho já estava a pique. E o que estava do outro lado, tranquilo, dizia assim, o problema é dele. O furo não está do meu lado. O que ia acontecer? Os dois iam afundar. O problema é do irmão. Se somos um corpo, irmãos, você vai ser prejudicado. Senhor, volta logo, Senhor. E o teu irmão em problema, você não ajuda. Se o irmão não encontrar, não chegar à posição, não haverá arrebatamento. E quando, às vezes, com o próprio casal, né? O problema é com ela, o problema é com ele. Se afundar, vai afundar todo mundo. Então, esse individualismo deve acabar, irmãos. Nós devemos ter uma fé que nos leva a viver uns para os outros. E o profeta diz assim, vida eterna é viver para os meus interesses, é isso? Não. Irmão Brando diz, vida eterna é viver para os outros. Mas quem deseja viver para o outro? Mas é isso que nós devemos, viver um para o outro. Provérbios 24, 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória está na multidão dos conselheiros. Provérbios 20, verso 18. Cada pensamento com conselho se confirma. Vem um pensamento, quer dizer, vem um plano, vai se confirmar com conselho. Eu vou levar isso perante alguém que eu sei que tem algo a somar nisso. Como diz o pastor Ferreira, agora você tem que ter também sabedoria onde buscar, e você também tem que ter sabedoria em saber se você tem algo para contribuir. Porque às vezes tem pessoa que quer ter resposta para tudo. Tudo, vamos dizer como aquela propaganda, é ler o posto Ipiranga, tá? Tudo que precisa tem lá. Ou com uma loja aqui em Chapecó, que esqueci o nome, né? O que não tem está para chegar. Tem tudo. Irmãos, não é assim. Você tem que, às vezes alguém vem buscar um conselho, você tem que ter. Não é, agora se eu disser que eu não, se eu falar que eu não sei, vai ficar ruim para mim. Vou dar uma de sabichão. Não, irmão, seja sincero, irmão, nesse ponto eu vou ser sincero, eu não sei o que te dizer. Mas eu posso te indicar alguém que eu creio que pode te ajudar. Veja que o ministério, o próprio pastor tem essa humildade. Quantas vezes ele já disse,
em casos de negócios, eu posso te indicar alguém que eu creio que tem uma visão para isso. E ele tem feito muitas vezes. Os irmãos vêm, pastor, isso, aquilo. Às vezes ele consegue ter uma visão sobre aquilo, uma questão natural, um negócio e tal. Então, vou ajudar a contribuir. Às vezes, irmão, olha, procura o irmão lá que ele tem facilidade nessa área aí. Então, é você saber, irmãos. Porque, cada pensamento com conselho se confirma. Eu tenho um plano, vai se confirmar isso mediante aconselho. Vou levar isso perante pessoas que entendam. Agora, não vai querer levar o seu problema espiritual para uma pessoa natural, daí vai dar problema também. E com conselhos prudentes se faz a guerra. Provérbios 1, 25. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Deus se queixando, né? Isaías 30, verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não de mim. Então, que Deus nos ajude, indo para o final aqui, vamos buscar conselhos em Deus. E saber que Deus não tem outra boca, não tem outros olhos, outras mãos, a não ser as nossas. Ele vai usar alguém para te ajudar. Mas seja humilde. Para parar e dizer assim, olha, eu vou parar de agir sozinho. Pedro tentou a noite toda, não pegou nada. De manhã, Jesus chegou e disse, Pedro, lança a rede para aquele lado. Ora, Pedro era um homem conhecedor das águas e sabia pescar. Mas ele disse, Senhor, eu tenho tentado a noite toda, não deu nada, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Quer dizer, segundo o teu conselho. E o que aconteceu? Pegou 153 grandes peixes. Lance a rede segundo o conselho de Deus. Vamos parar de ser teimosos. Há pessoas, irmãos, que estão cansados de quebrar a cara, mas não ouvem conselho. Tem tentado levar a família há muito tempo de determinada maneira, só tem dado prejuízo. E não ouve conselho. Pare e pense, olha, eu tenho tentado há tanto tempo assim, não deu resultado, será que alguma coisa não está errada na minha maneira de fazer? Lança a rede para o outro lado. Busque o conselho do ministério. Busque o conselho de quem pode te ajudar. Em Atos 20, veja o que o apóstolo Paulo diz, versículo 24 ao 27. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que dever, privilégio, irmão, prazer de um dever cumprido Paulo tinha. Irmãos, vocês não vão ver mais o meu rosto. Em outras palavras, estava dizendo, o meu momento, a hora da minha partida tem chegado. Mas vos digo tranquilamente, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Trazendo para o ministério local que nós temos, nós vemos a mesma coisa. Ninguém pode dizer assim, pastor não tem nos aconselhado. Pastor não tem nesta área ou naquela, irmãos, em tudo
temos sido aconselhados e aconselhados, de púlpito, e muitas vezes no escritório, quando o púlpito parece que não resolve para aquela pessoa. Mas há pessoas que saem dali simplesmente, faço do meu jeito. Então, seguir o conselho do pastor, irmão, é seguir o conselho de Deus. Não, mas o pastor é um homem diferente, como o homem é igual. Mombrana disse que, lembra que lá em Israel as cidades eram muradas, e havia o atalaia. O profeta diz assim, o atalaia, como pessoa, era igual a todos os homens em Israel. O que o diferenciava dos demais era sua posição. Aonde ele estava, de lá ele conseguia ver longe. O que diferencia o pastor da ovelha é o ministério. É o ministério. E o ministério é Cristo, irmãos. Ou nós confiamos ou então não confiamos. E pela graça de Deus nós sabemos que Deus não tem falhado através do ministério, de aconselhar, de dizer, de alertar. Às vezes, quando você não vê nem sombra, nem fumaça do problema, Deus desperta o pastor. Algo começa lá dentro, é o ministério. Às vezes ele até na hora não entende, mas está tudo bem, ele olha, está tudo bem, mas algo lá está martelando, está martelando. É o ministério que está vendo. E como atalaia, ele tem que vir e falar. Outro dia o pastor Febroni contando, ele já contou aqui no púlpito há algum tempo atrás, mas nós viajando, ele disse assim que ele foi visitar uns irmãos no interior, e daí um irmão maravilhoso, uma família maravilhosa, e o irmão levou ele, creio que mostrar a terra, foi até no rio, e enquanto eles estavam voltando, veio algo no coração do pastor muito forte sobre a filha daquele irmão, uma jovem. E o pastor olhou e disse, irmão, deixa eu te dar um conselho. Ajude a sua filha a buscar o batismo do Espírito Santo. Ore com ela, se aproxime dela. Aquele irmão, olha que coisa, o orgulho, olhou e disse, pastor, está tudo bem com a minha filha? Acho que o Manildo estava junto quando ele contou isso. Está tudo bem com a minha filha, é isso? Em outras palavras, está julgando a minha filha? O pastor disse, irmão, eu só estou dizendo algo que eu estou sentindo, que é sua filha, que o senhor precisa ajudar ela a buscar uma experiência com Deus. Mas o pastor disse, naturalmente, era uma pessoa, uma jovem maravilhosa, um exemplo de menina. Mas aquele pai não ouviu o conselho. Passou um tempo, quando o pai menos espera, encosta um carro ali, e ela carrega as suas coisas e se vai embora com o homem. E arrebentou a vida a menina. Era Deus, quer dizer, era o ministério, vendo que havia um perigo. Não era, no momento, aquilo nem tinha manifestado ainda, mas o ministério estava vendo. Então, irmãos, isso é algo que nós devemos saber, ouvir os conselhos. E se você está em dúvida de algo, vai e procura o pastor. Quantas vezes eu fiz isso? Preocupado com algo, vou até o pastor, converso, e aquela palavra vem tão certeira, tão direta. E como ministro também, como pastor, quantas vezes, irmão, digo isso para vocês verem o que é o ministério. Pessoas vêm
buscar ajuda, buscar um conselho, e quando aquilo é lançado diante, irmãos, a gente se depara com algo que você não sabe o que dizer. Mas a gente começa a conversar, vai dando tempo, de repente, aquilo vem como uma flecha. E eu sei que naquele momento é o ministério agindo. E aí então a pessoa pode pensar, o pastor já tinha a resposta. Não. O ministério é Cristo. Então vamos nos pôr de pé, irmãos. Isso veio em meu coração, transmitir para a igreja. Ouça conselhos. Não seja uma pessoa isolada, fechada em suas ideias, fechada em si mesmo, em si mesma. Seja uma pessoa aberta a ouvir de Deus e a ser guiado pelos conselhos de Deus. Bondoso Deus e precioso Pai, sabemos que palavras em si mesma, sozinhas, não farão nada, mas o Senhor é que pode ungir e vivificar a palavra. E o que eu peço a Ti humildemente é que o Senhor tome essas palavras e vivifique nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, sermos sensíveis à voz do Teu Espírito, ouvir os conselhos e, ó Deus, pisar em nossas ideias próprias, vencer o egoísmo, vencer o orgulho e deixar o Senhor nos guiar. Porque na multidão dos conselhos, diz a Tua palavra, se vence a guerra. E nós queremos vencer a batalha, a guerra espiritual que vivemos. Esse mundo tão traiçoeiro, meu Pai, tão terrível, quando nesses últimos dias que vivemos, 200 milhões de demônios especialistas foram soltos. Por isso o pecado se tornou tão refinado. Por isso a coisa, Senhor, está tão perversa. Mas, Senhor, para aqueles que temem a Ti, Tua palavra diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus querido, me ajuda a ouvir os Teus conselhos. Não deixa jamais eu rejeitá-los. Ajuda esses irmãos, irmãs, esses jovens. Pai, que eles possam, Senhor, ter a sensibilidade. E o Senhor os dará vitória, Pai. Amplia isso em nossos corações. E abençoe aqueles que vão assistir esse culto, aqueles que pela internet estão participando. Ó Deus, confirma isso em nossos corações. Nos dá conselho, Pai. E às vezes que nós temos virado as costas para algum conselho, sentimos muito por isso, Pai. Não era a nossa intenção. Nos perdoe e nos ajuda, Pai, sermos sensíveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém. Que Deus possa abençoar. Ainda, irmãos, pense você, eu fiz a conta, nós temos por volta de 7 bilhões de pessoas, né, no mundo. 200 milhões, isso significa que só de demônios especialistas, que foram soltos agora, nesse tempo final, tem um demônio especialista para 32 pessoas. Se não me falha a memória, é essa conta que eu fiz. Depois pode fazer, mas é por aí. Tem um demônio só a cada 32 pessoas? Não, um demônio especialista. Mais os ajudantes, mais a demoniaiada que existe desde o início. Onde está isso?
Apocalipse 9, se não me falha a memória, verso 13. Foi solto esses 200 milhões de demônios pelos 4 anjos. Quais são os 4 anjos? O profeta explica. Eichmann, Mussolini, Stalin e Hitler. Quer dizer, no tempo desses 4 anjos do mal, foram soltos esses 200 milhões de demônios. Deus os manteve cativo, porque se eles fossem soltos antes, não daria para eu e você estar aqui hoje. Deus teria destruído há muito tempo atrás o mundo. Mas hoje é a situação. Por isso que o pecado se tornou tão sutil. Porque para cada 32 pessoas tem um demônio especialista. E aí ele faz a estratégia e vê e tal. O marqueteiro do diabo, né? Planeja como melhor aqui, pá, e joga a missão para os demais. Pronto. Isso vai me deixar agora com medo. Não, irmãos, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Pelo outro lado, nunca Deus se manifestou de maneira tão clara, tão próxima como agora também. Então, o que eu tenho, o que você tem, nossos irmãos não tiveram. Então, isso, irmãos, Deus nos deu mais do que condições de vencer esses demônios nesse tempo final. Só que devemos estar conscientes disso. Na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, o irmão Brana diz que o diabo te estuda. Então, quando ele vem para te atacar, ele já vem sabendo qual é a tua natureza fraca, tua tendência. E ele vai atacar naquele elo. E aí é onde você tem que saber, então, eu vou convergir as minhas orações, os meus cuidados nesse ponto da minha vida. Amém? Então, que Deus... E vamos ouvir os conselhos de Deus. Porque os conselhos de Deus vai nos preparar contra toda a pressão do diabo desse tempo do fim.